E o Vasco está bem perto de fechar reforço que já foi pretendido por Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Falar também sobre Mehdi Taremi e Lúcio Rodrigues na mira do Cruz Maltino. Temos muito o que falar sobre aquilo que os jogadores apresentaram dentro de campo e sobre aquilo que os jogadores falaram no pós-jogo. Fala aí, pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre reforço encaminhado no Vasco. Cruz Maltino pretende anunciar nas próximas horas Santiago Sousa, volante barra zagueiro de 27 anos de idade, argentino do Racing, fenômeno. O cara foi disputado nas últimas janelas por Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, e nenhum dos três clubes mais ricos do país foi capaz de fechar essa contratação. Já o Vasco, com um aporte e suporte de Marcos Lamáquia, chegou a um acordo com o Racing, 7 milhões de dólares, ou mais ou menos 35 milhões e meio de reais. A maior parte dessa grana será paga à vista, o restante em parcelas. O primeiro a aceitar essa proposta havia sido o próprio Sousa, que há bastante tempo lutava para ter um reajuste salarial. O Vasco topou aumentar consideravelmente seus vencimentos. Importante registrar ainda que o Racing havia recusado a primeira proposta do Vasco, a primeira proposta de 5 milhões de dólares fixos, mais 2 milhões de dólares em bônus. Houve esse reajuste para 7 milhões de dólares fixos e o acordo está sacramentado. O Sousa tem 112 jogos pelo Racing, 7 gols e 3 assistências, foi campeão da Sul-Americana e também da Recopa Sul-Americana. Para completar sobre o Cruz Maltino, o Vasco acertou a Sportingbet como sua nova patrocinadora master e na noite desse sábado ficou no empate em 1-1 contra o Mirassol em São Januário. E aí, falar também sobre o Vasco mirando 2 atacantes. Formação do Bruno Andrade, junto com o André Hernan, da ESPN. Estou falando do Lúcio Rodrigues. Lembra, o Lúcio Rodrigues foi interesse do Vasco ali no início da janela em 2024. Até conversamos ali com o Lúcio, com a staff do Lúcio Rodrigues, na época que ele estava lá no Uruguai, né, no clube na seleção sub-20 do Uruguai, fazendo ali o pré-olímpico, sub-23, aliás. Ele veio, acabou fechando com o Bahia e foi vendido para o Neon por 120 milhões de reais para o Neon. E agora é um jogador que está na mira do Vasco. Tanto o Lúcio Rodrigues como também o Mehdi Taremi, que é um jogador iraniano de 34 anos, com destaque no Porto. Ele teve o seu melhor momento no Porto de Portugal. E agora o jogador pertence ao Olympiacos da Grécia. Ele também passou pelo Inter de Milão, é um atacante experiente, forte na área, bom finalizador e acostumado a grandes jogos, a grandes competições. Já o Lúcio Rodrigues tem 23 anos, uruguai, com a passagem pelo Bahia, Al Nassr da Arábia Saudita e agora atua pelo Neon. E aí, o Vasco realmente, cara, precisa de um homem-gol, precisa de alguém na referência. Por mais que, sendo sincero, o Spinelli é esforçado, um cara que tem presença de área. Ontem, principalmente no primeiro tempo, a bola não chegava. Depois que entrou o Jair, deu uma dinâmica muito melhor no jogo. O Jair vai ganhar essa titularidade. Claro, com os reforços, vai ter uma disputa. Porque o Cauã Barros errou tudo. O Cuiabano ontem estava muito mal, estava muito pesado no jogo. Incrível que pareça, o Piton entrou e melhorou a dinâmica pelo lado esquerdo. Então o Vasco vai precisar de alguém na referência para finalizar e fazer gols. Tem até a fala ali do Andrés Gomes no final, né? O Andrés Gomes ontem tira o coelho da cartola. O Vasco produz. Gente, o Vasco é o time que mais finaliza no campeonato. Pode buscar aí os números. O Vasco é o time que mais finaliza. E às vezes é um parto para conseguir fazer um gol. É incrível. Então, dentro desse cenário, tá aí o Vasco buscando um cara para resolver essa questão de colocar a bola para o fundo da rede. Ontem, o Vasco já começou a perder o jogo antes mesmo da bola rolar. Um dos seus melhores jogadores nos últimos meses, aí o Thiago Mendes teve um problema de estômago, a tal da gastroenterite, e acabou ficando fora do jogo. Não só ele e o Brenner, mas o Brenner muita gente acabou até
comemorando. Eu não faço isso porque quando é doença não é legal, mas enfim, a galera comemorou que ele ficou fora do jogo. E o que fez o técnico Pedro Emanuel? Optou por colocar aí 3 volantes na equipe do Vasco. O Barros, o Ramon Rick e o contestado Tietê. O Adson, que eu não aguento mais, jogando numa extrema, o Spinelli de centroavante e o Andrés Gomes pelo lado esquerdo. A linha defensiva, aquela que vem sendo titular do Vasco. E olha, torcedor, que com 2, 3 minutos do primeiro tempo, parecia o show dos Trapalhões. O Barros, com 1 minuto de jogo, já deu uma espirrada no taco, quase acabou cedendo aí um escanteio para a equipe do Mirassol. E o Mirassol tinha mais posse, envolvendo a equipe do Vasco, e o Vasco só correndo atrás e com muita dificuldade para entrar no jogo. Até que teve um escanteio para o Mirassol, o Reinaldo cobrou, a bola passa ali no primeiro pau, que nem em jogo da base pode passar ali. Falharam, na minha opinião, Cuiabano, Barros e Puma. O maior de todos, para mim, a falha acabou sendo do Barros ainda, que era o jogador que estava na frente do Igor Formiga. Aliás, bom jogador do Mirassol, o Igor Formiga. Parece ser um jogador assim que é completo. Força, velocidade, não só pelo gol. O gol ele estava dentro da área ali, mas enfim, tudo. Um jogador aí diferente. E no finalzinho do primeiro tempo, o Vasco até dá um calor na equipe do Mirassol aí tentando um empate, mas com muita dificuldade. O Adson teve um determinado momento que ele puxa um contra-ataque, ele tá sozinho contra o zagueiro, ele chuta da intermediária. Por que não partir para cima do zagueiro e por que não tentar o drible para tentar aí sofrer o pênalti ou levar vantagem? Mas mostra que é um jogador que esse é um daqueles que o fantasma está aparecendo. Aliás, ontem o fantasma apareceu pro Puma, o fantasma apareceu pro Cuiabano, o fantasma apareceu pro Adson, o fantasma apareceu pro Barros, o fantasma apareceu pro Tietê. Na verdade, o fantasma está aparecendo para muita gente nessa equipe do Vasco. Pouca gente, a bola não está queimando no pé. E para minha surpresa, na volta do segundo tempo, o técnico Pedro Emanuel não fez alteração nenhuma na equipe do Vasco. Voltou com o mesmo time. Até ontem na coletiva ele deu a entender que ele se arrependeu. Depois foi fazendo algumas alterações, colocou o Nuno, colocou o David, colocou o Rojas, e começou a tentar fazer dessa equipe do Vasco um pouco mais ofensiva. Até o Jair retornando aí depois de mais de um ano parado como volante. Num determinado momento, a equipe do Vasco ficou com o meio de campo com o Jair, com o Nuno e com o Rojas. Desculpa, o Rojas eu nem sei se dá para chamar de meio de campo, porque não participou de nada, e esse é um daqueles que o fantasma está aparecendo e aparecendo muito, sem dúvida nenhuma. E lá na frente, ele fez uma linha passando o Andrés Gomes para o lado direito, colocando o Spinelli como 9, como estava desde o início do jogo, e o David jogando pela esquerda. E hoje eu fiz essa provocação aí do fantasma, porque quando terminou o jogo, o Andrés Gomes deixou claro que o problema do Vasco é espiritual. Não que espírito tenha a ver com o fantasma, mas eu só estou fazendo uma brincadeira, que quando ele fala espiritual, talvez ele quis falar da questão de algo fora do padrão normal, até porque o espiritual tem algo de religião, e eu jamais vou brincar com isso aqui no Atenção Vascaínos. A minha questão é quando você tem alguma coisa do além que está passando, e eu acho que foi isso que ele quis dizer, né, Andrés? E o que acontece no Vasco é algo que às vezes deixa a gente muito triste, porque eu sempre falo aqui nas minhas avaliações que se tem algo que eu tenho é ter humildade para saber que as pessoas que trabalham no futebol, que estão no dia a dia, elas têm a obrigação de entender mais de futebol do que o comentarista. Mas essa situação do Andrés Gomes já está se tornando patética, porque agora já é a 4ª ou 5ª oportunidade que ele muda de lado e faz um gol. Inclusive, eu volto a bater nessa tecla aqui, foi uma pergunta que eu fiz para o Renato Gaúcho lá em Porto Alegre, no final do jogo, quando o Vasco foi atropelado pelo Internacional. Aliás, a última vitória do Internacional foi aquela contra o Vasco. O Internacional parecia o Bayern de Munique, e desde então não ganhou mais de ninguém, para ver a fragilidade que está esse time do Vasco. Então, ontem de novo, acabou indo pelo lado direito, trouxe para dentro, bateu com a canhota lá na gaveta e fez o gol. Não tem mais o porquê desse jogador não ocupar mais essa faixa do campo. Não precisa ser o tempo todo. E em certa oportunidade, eu estava participando de uma coletiva de um treinador do Joinville aqui. E ele foi, durante muito tempo, treinador do Brasil de Pelotas. E eu perguntei para ele a questão de por que
que o jogador hoje não leva vantagem o extrema e se fica jogando com o pé trocado, se não tem a possibilidade de fazer essa troca. Rogério Zimmermann é o nome do treinador. Ele para mim, ele deixou claro em uma palavra o que tem que ser feito nesse tipo de situação: vantagem. Se você está levando vantagem sobre o seu oponente, não interessa se você está com o pé bom ou se você está de pé trocado. Continua. Se você não está levando vantagem, faz a troca. E o Pedro Emanuel ontem, na coletiva, deixou claro isso, que não estava levando vantagem e depois, quando jogou lá pela direita, começou aí a levar algum tipo de vantagem. E o Vasco vai precisar encorpar esse elenco. Não estou falando nenhuma novidade aqui, até para não aparecer mais fantasma. Por exemplo, um cara igual o Sousa, capitão do Racing, campeão da Copa Sul-Americana há 2 anos. Ano passado foi eliminado pelo rival num mata-mata disputadíssimo da Libertadores da América. Esse é o tipo de jogador que o fantasma não aparece. Pode ter certeza que ele vai jogar e vai jogar bem. O De Ossa, outro jogador que está na iminência de fechar com o Vasco, já rodou bastante, já jogou na Colômbia, já jogou no México, agora está no Real Betis. É outro jogador que chega, pega a camisa para jogar. E lá na frente a gente vai precisar de 2 atacantes, mas para ontem, porque essa equipe do Vasco tem muita dificuldade para colocar a bola na casinha. Sabe, é uma equipe que está se conectando pouco, é uma equipe que está ficando pouco com a bola e uma equipe que está tendo muita dificuldade na construção. Se você perguntar aí do outro lado para mim, torcedor, como é que eu enxergo essa equipe do Vasco daqui para frente? Se essas 2 contratações se firmarem, eu acho que o Vasco tem que ter o Sousa, Thiago Mendes e De Ossa. Eu acho que esse é o meio de campo do Vasco, nesse tripé aí. Até porque esse meia central hoje, ele não tem espaço e são pouquíssimas equipes no futebol brasileiro que acabam jogando com esse meia central. Provavelmente o Cruzeiro seja o maior expoente que tem esse jogador que joga por dentro, que é o Matheus Pereira. Nas outras equipes a gente vê muita dificuldade. O rival tem aí o Arrascaeta, que executa essa função. Mas são pouquíssimos mesmo, e a gente não tem. E o Rojas, ontem no pós-jogo, muita gente até fazendo campanha aí para aposentar a camisa 10 do Vasco, e olha, eu tô vendo que essa possibilidade é muito grande. No mais, torcedor, é entender o que vai acontecer quarta-feira. Será que a gente vai com o time titular? Será que ele vai começar a querer rodar o elenco? Enfim, eu ficaria mais preocupado no confronto contra o Fluminense por uma questão de grana, de possível passar na Copa do Brasil, o que eu hoje acho muito difícil. Eu acho o Fluminense bem favorito pelo momento que a gente vive. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Ah galera, se aparecer a função de hypar, clique no botão por favor, que assim nosso vídeo é mais recomendado para mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação. Valeu galera, forte abraço, fui!